A gente está praticamente um ano do começo da Copa do Mundo de 2026 e a cada janela que passa a gente vai vendo mais e mais classificados para a Copa do Mundo. E nessa janela aqui não vai ser diferente, a gente já tem seleções novas classificadas para o Mundial e também vai ter algumas que vão se classificar ao longo do andar dessa janela. E exatamente isso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. A gente vai passar por todas as eliminatórias de todos os continentes para ver como que tá a situação de cada um, quem já se classificou na janela atual e quem ainda tem chance de poder disputar a Copa do Mundo em 2026. É importante aqui lembrar também que eu tô gravando esse vídeo às 6 horas da tarde do dia 5/6, logo depois da semifinal absurda que foi França e Espanha pela Liga das Nações. Sério, que jogo absurdo de bom. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que alguns dos jogos que eu mencionei aqui já tenham rolado e por conta disso tenha alterações na tabela. Começando com a AFC na Ásia, que atualmente está na terceira fase. Na terceira fase, as 18 seleções classificadas são colocadas em 3 grupos de 6, com os 2 primeiros colocados indo direto para a Copa do Mundo e os terceiros e quartos colocados avançando para a quarta fase, que vão somar 6 seleções. E essas 6 seleções vão ser divididas em 2 grupos de 3, com o vencedor de cada grupo também se classificando para a Copa do Mundo. No grupo A, o Irã dominou o grupo, foi o líder indiscutível, fazendo 20 pontos para conseguir a sua vaga para a Copa do Mundo, enquanto o Uzbequistão, de forma surpreendente, consegue a classificação para sua primeira Copa do Mundo. No dia 5/6, eles empataram em 0-0 com os Emirados Árabes Unidos na penúltima rodada, para que eles fizessem 18 pontos e agora estão classificados de forma automática para a Copa do Mundo pela primeira vez. É uma seleção com jogadores interessantes, como o Kusanov do Manchester City, o Shomurodov, que joga na Roma. Então, muito merecido, muito legal a gente ter uma seleção estreante na Copa do Mundo. E isso também aconteceu no grupo B. Porque no grupo B, no dia 5/6, a Coreia do Sul venceu a seleção do Iraque e a Jordânia venceu a seleção de Omã, o que também classificou as duas. Coreia do Sul já é participante antiga, sempre compete na Copa do Mundo, mas a Jordânia consegue a classificação para sua primeira Copa do Mundo da história. Isso com uma seleção que joga praticamente inteira no futebol árabe. Você tem algumas exceções, como o Moussa Al-Tamari, que joga no Rennes da França, e o Ahmad Assaf, que joga no Rumelage em Luxemburgo. Então acaba também nem sendo uma grande evolução em relação ao futebol árabe, mas a Jordânia consegue a classificação para sua primeira Copa do Mundo, enquanto Iraque e Omã se classificam para a quarta fase. E no grupo C a gente teve um país já tradicional de Copa do Mundo. O Japão se classificou também sem muitas dificuldades, enquanto a Austrália e a Arábia Saudita ainda brigam por essa última vaga. No dia 5, no dia que eu gravo esse vídeo, a Austrália enfrentou a seleção do Japão, enfrentou a seleção B do Japão, porque como eles já estavam classificados, não foram com o time titular e saiu vitoriosa em 1-0, o que dá essa vantagem para a Austrália indo para o último jogo, que eles vão enfrentar a Arábia Saudita. E dá até para dizer que eles estão praticamente classificados por conta da diferença do saldo de gols. A Arábia Saudita vai ter que aplicar uma goleada de mais de 6, 7 gols para conseguir tirar essa diferença de cima da Austrália e passar eles na tabela. E por mais que a Austrália jogue fechada e perca o jogo por 2, 3, 4-0, ainda é muito improvável que a Arábia Saudita consiga fazer a quantidade de gols suficientes. Então, dá para dizer praticamente que a Austrália também já está carimbada para a Copa do Mundo. O que deixa, então, a Arábia Saudita e a Indonésia também classificadas para a quarta fase. Acho que a grande decepção das eliminatórias asiáticas até o momento vem sendo a seleção do Catar, que é 2 vezes campeã da Copa da Ásia e não consegue jogar da mesma forma nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Em 2022, claro que eles não tiveram esse problema, porque foram os países sede e receberam a competição, mas ainda assim tinha muita expectativa que eles pelo menos conseguissem dar trabalho no grupo, e eles não conseguiram fazer isso. E agora, depois de outro título da Copa da Ásia, mais uma vez eles têm dificuldades em se classificar para a Copa. Ainda assim podem fazer na próxima fase, só que não estão parecendo tão confiantes quanto outros nomes, como a própria Arábia Saudita, o Iraque e até os Emirados Árabes. Partindo para a próxima confederação, a CAF, a gente vai falar das eliminatórias do continente africano, que na minha opinião são as eliminatórias mais brutais que a gente tem de todas as eliminatórias. Aqui todas as seleções são divididas em grupos de 6, no qual o primeiro colocado de cada grupo já está classificado automaticamente para a Copa do Mundo, enquanto os 4 melhores segundos colocados disputam
uma vaga na repescagem internacional. Ou seja, se você não terminou em primeiro no seu grupo, a chance de você ir para a Copa é muito difícil, porque você tem que primeiro ser um dos 4 melhores segundos colocados para disputar um mata-mata para você ter a chance de se classificar para a Copa pela repescagem. Ainda aqui no grupo A não tem nada muito fugindo do roteiro, é um dos grupos mais normais do futebol africano aqui. O Egito vem realmente dominando, Burkina Faso era a segunda potência, vem concretizando isso, terminando em segundo lugar, mas atualmente esses 11 pontos deles não são suficientes para garantir que eles sejam uma das melhores segundas colocadas. Então eles precisam melhorar se quiserem tentar ter essa chance na repescagem, enquanto o Egito não vai ter muitas dificuldades nos seus próximos jogos. O grupo B a gente já começa aqui a ter algumas surpresas, porque a gente tem a República Democrática do Congo em primeiro lugar e Senegal em segundo, com o Sudão também empatado ali na brincadeira com 12 pontos em terceiro. Tá tendo uma disputa muito interessante entre esses 3 times para ver quem realmente vai conseguir passar como líder do grupo. E como faltam 4 rodadas e Senegal vem melhorando de performance depois de um começo bem apagado e ainda vão enfrentar o Congo, eu ainda acredito que Senegal vai se recuperar, terminar em primeiro e conseguir a vaga direta. Não vejo eles perdendo essa vaga para a Copa do Mundo, é uma das melhores seleções do continente. E a gente vai ter uma briga muito interessante pela segunda vaga entre Sudão e a República Democrática do Congo. O grupo C é talvez a maior surpresa de toda essa eliminatória, porque a gente tem a África do Sul liderando com 13 pontos, Ruanda, Benin e a Nigéria em quarto com 7 pontos. A Nigéria ainda vai enfrentar a África do Sul, tem esse confronto direto, mas mesmo uma vitória da Nigéria ainda faz com que eles continuem 3 pontos atrás. Faltam 4 jogos, então tem bastante coisa que pode acontecer. Se a África do Sul não conseguir manter a forma até o final, podem acabar caindo. Só que também tem outros adversários nesse grupo, como Ruanda e Benin, que estão na frente da Nigéria. Então esse grupo aqui pode trazer uma surpresa, e a Nigéria não se classificar seria uma grande surpresa, considerando que eles têm grandes jogadores do futebol mundial, como Ademola Lookman, como Victor Boniface. Então seria realmente bizarro a Nigéria não conseguir se classificar para a Copa. O grupo D, que tem um espaço para uma zebra, com Cabo Verde liderando atualmente, com Camarões em segundo lugar. Tá uma disputa bem intensa entre as duas seleções para ver quem vai conseguir essa classificação. E Cabo Verde, apesar do nome, não é uma seleção que você vai descartar assim. Na última Copa Africana de Nações eles foram muito bem, chegaram até as quartas de final, inclusive perdendo para a África do Sul, que está liderando o grupo C. E apesar de não ser uma seleção com grandes jogadores do futebol mundial, eles têm ainda assim alguns jogadores que jogam em grandes clubes, como o David Moreira, que joga no Sporting, e o Logan Costa, que joga no Villarreal. Além de vários outros jogadores que jogam na primeira divisão de Portugal, que, claro, se não é um dos 3 grandes, não é o maior nível de futebol assim, mas ainda assim estão acostumados em jogar em primeiras divisões de pelo menos uma liga que é considerada ali, tá dentro do top 10 do ranking da UEFA, é uma liga mais decente. Então não é uma seleção descartável e eu não ficaria surpreso se eles terminassem na frente de Camarões e fossem para a Copa do Mundo. O grupo E é talvez o mais fácil daqui, Marrocos é a melhor seleção das eliminatórias e eles estão num grupo que 2 seleções não estão jogando. A Eritreia foi desclassificada por alguns problemas políticos em relação à sua federação, o mesmo motivo que desclassificou o Congo. Sobraram então seleções fracas, não que já não fossem fracas as outras 2, e Marrocos, para mim, é a melhor seleção do continente africano, passando o carro no grupo. O grupo F tá tendo uma disputa bem interessante entre Costa do Marfim e o Gabão pela vaga direta, com o Gabão ali tentando buscar sua primeira vaga numa Copa do Mundo, o Aubameyang tentando liderar o seu país para a primeira participação em Copa do Mundo. Esse é um grupo para ficar de olho, porque pelo menos quem não for classificado como primeiro lugar, com certeza vai estar na disputa dos melhores segundos colocados pela repescagem, então tem essa chance aí caso o Gabão não consiga pelo grupo. No grupo G a gente tem a Argélia sendo a melhor equipe, não vencendo apenas uma partida do seu grupo até o momento, é a melhor seleção, é a seleção com melhores jogadores. Claro que a geração da Argélia já não é mais aquela geração, você não tem mais um Mahrez no auge, por exemplo, mas ainda assim eles têm bons jogadores, como o Fares Kaib, que joga no Eintracht Frankfurt, o Ibrahim Massa, que joga no Bayer Leverkusen, você tem o Mohamed Amoura, que joga no Wolfsburg, o Amine Gouiri, que joga no Marseille. Então você tem bons jogadores. O Ryan Aït-Nouri, por exemplo, que acabou de se transferir para o Manchester City. Você tem bons jogadores na seleção da Argélia. Então é uma seleção para ficar de olho e que
pode fazer um estrago na Copa do Mundo dependendo das chaves. No grupo H, os demônios das eliminatórias africanas, a Tunísia, que sempre domina o grupo deles das eliminatórias. É impressionante como a Tunísia sempre consegue dominar o seu grupo, chega na Copa e eles não conseguem repetir a mesma coisa. E eles vêm com tranquilidade liderando aí o grupo H. E o nosso último grupo é o grupo I, que Gana vem levando também, depois de um começo complicado, em que eles ficaram um bom tempo sem liderar o grupo, com Madagascar, Comoros ali tendo essas lideranças, mas Madagascar e Comoros não conseguiram manter o ritmo, e dificilmente a gente pode ver até alguns deles brigando para ser os melhores segundos colocados, então difícil a gente ver a nossa seleção de Madagascar com os jogadores com nome de remédio chegando na Copa do Mundo. A nossa próxima eliminatória é a CONCACAF, as eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe. E as eliminatórias da CONCACAF têm uma situação bem única, porque a gente está falando de 3 países da CONCACAF que já estão classificados para a Copa do Mundo, Estados Unidos, México e Canadá. Só que ainda assim tem 3 vagas diretas para a Copa do Mundo da CONCACAF, mais 2 vagas para repescagem. E por conta disso, e sem as principais potências do continente, existe espaço para muita zebra e muita seleção interessante da CONCACAF conseguir essa vaga na Copa. Atualmente as eliminatórias da CONCACAF tá na segunda rodada, que as 30 seleções classificadas foram divididas em 6 grupos de 5 seleções, todo mundo se enfrenta 2 vezes ali, e os 2 primeiros colocados passam para a terceira rodada. Na terceira rodada, as 12 seleções classificadas vão ser divididas em 3 grupos de 4, onde todo mundo vai se enfrentar 2 vezes e o primeiro colocado de cada grupo tá classificado para a Copa do Mundo. Então, apesar de a gente ter jogos da CONCACAF nessa data FIFA, a gente ainda não vai ter nenhum classificado para a Copa do Mundo. No grupo A, você tem uma disputa interessante de um time que a gente já está acostumado na Copa, Honduras, enquanto Bermuda está em segundo lugar e Cuba está em terceiro, mas é importante reparar que Cuba ainda tem um jogo a menos e muito provavelmente vai ser a segunda seleção classificada. É uma seleção já um pouco mais preparada e com jogadores com experiência melhor em grandes ligas do futebol. Eles têm, por exemplo, o Karel Pérez, que joga em Portugal. Eles têm como principal destaque o Onel Hernandes, que joga no Norwich City, da Inglaterra. É o principal jogador da seleção de Cuba e que muito provavelmente vai ajudar eles a conseguirem passar junto com Honduras para a próxima fase. Enquanto no grupo B, outro nome que a gente está acostumado em Copa do Mundo, a Costa Rica, também venceu seus 2 jogos e provavelmente, sem grandes dificuldades, deve avançar para a próxima fase. Assim como Trinidad e Tobago também não deve ter muita dificuldade para conseguir esse avanço, apesar do empate com Granada, eles ainda assim com um jogo a menos estão na frente. O grupo C é onde a gente tem uma das maiores surpresas e uma das seleções que eu mais estou torcendo para conseguir essa classificação, que é a seleção de Curaçao. Eu já falei algumas vezes em outros vídeos acompanhando as eliminatórias, só que eles têm muitos jogadores interessantes, porque Curaçao é uma ex-colônia da Holanda, então eles estão pegando vários jogadores descendentes de Curaçao que não são chamados para Holanda para poderem jogar pela sua seleção, e por conta disso estão formando um time muito interessante e que eu acho que pode se classificar para a Copa do Mundo em 2026. Os principais destaques ficam para o Jeremy Antonici, que joga no Moreirense de Portugal, o Rangelo Yanga, que joga no Eindhoven, na primeira divisão da Holanda, e principalmente o Comenência, que joga na Juventus. Além de alguns outros nomes já que são a âncora desse time, jogam lá há muito tempo, como o Leandro Bacuna, que também joga na Holanda, pelo Groningen, e o Eloy Rum, o goleiro, que joga no Cercle Brugge, time belga, que está sempre nas competições europeias. São aí a âncora, são jogadores que estão na seleção há muito tempo, e por conta disso eu acho que eles têm grandes chances de se classificar para a Copa do Mundo, e passando de fase aqui agora, junto com a Haiti. O grupo D, a gente tem Nicarágua e Panamá, que também devem avançar sem muita dificuldade, passando por cima de todos os outros adversários no grupo. No grupo E, as coisas estão um pouco mais apertadas. Jamaica é a grande favorita por ter alguns jogadores já de destaque, como o Leon Bailey, um dos principais nomes da seleção que atua pelo Aston Villa, além de toda a questão da naturalização do Greenwood para representar a Jamaica. Então é uma seleção com muito mais qualidade técnica que os adversários. Essa segunda vaga deve ficar entre República Dominicana e Guatemala. No grupo F, por fim, Suriname é uma outra seleção com um projeto interessante, da mesma forma que Curaçao é ex-colônia da Holanda e tem alguns jogadores que atuam em grandes clubes da Europa, como Emmanuel Ferrari, que joga no Hamburgo, da Alemanha, o Geraldo Becker, que joga na Real Sociedad, e o Ridieciano Raps, que joga no Veneza. Então é uma seleção com algum talento, não tanto quanto o Curaçao, na minha opinião, mas suficiente para pelo menos avançar de fase, enquanto El Salvador, apesar de atualmente estar em terceiro lugar,
provavelmente deve passar Porto Rico, é uma seleção mais tradicional, com mais experiência e que já jogou Copa do Mundo, provavelmente deve passar Porto Rico e avançar de fase. Nossa próxima eliminatória é a nossa, aqui da Comebol. E aqui as regras são as mais simples de todas. Pega todas as seleções, tabelinha, todo mundo se enfrenta 2 vezes, os 6 primeiros estão na Copa do Mundo. E nessa janela atual, inclusive com vocês vendo esse vídeo aqui agora, a gente provavelmente já pode ter um classificado para a Copa do Mundo, então vamos entender o que precisa acontecer. Basicamente tudo vai depender de resultados da Venezuela e da Bolívia, só para então a gente conseguir definir como que vão ser os classificados. Considerando aqui o cenário que Venezuela e Bolívia percam as suas 2 partidas, fica tudo muito mais fácil para a gente definir os classificados. Porque daí nesse cenário o Equador já está classificado sem precisar entrar em campo, mesmo que ele perca seus 2 jogos, se a Venezuela perder seus 2 jogos também, o Equador está classificado para a Copa do Mundo. Uruguai, Brasil e Paraguai nesse cenário precisariam apenas de um empate para conseguir se classificar para a Copa, enquanto a Colômbia precisaria de só uma vitória nos seus 2 jogos para se classificar para a Copa. Agora, num cenário, vamos dizer que a Venezuela vence os seus 2 jogos, aqui só o Equador consegue se classificar para a Copa do Mundo vencendo os seus 2 jogos, e para isso eles teriam que vencer o Brasil, então vamos torcer para que não aconteça. No cenário mais mediano ali, por exemplo, se a Venezuela vencer uma partida e empatar a segunda, eles iriam ali para 19 pontos, fazendo então com que o Equador precise de uma vitória para conseguir se classificar para a Copa do Mundo, indo ali para 26 pontos, uma pontuação que a Venezuela não conseguiria mais alcançar. Brasil, Uruguai e Paraguai nesse cenário precisariam de 2 vitórias para conseguir se classificar de forma direta, para passar da barreira ali dos 26 pontos que seria necessário nesse cenário que a gente está falando, enquanto a Colômbia também precisaria vencer seus 2 jogos para conseguir passar, no cenário que a Venezuela vença uma partida e empate a outra. Agora, caso a Venezuela empate seus 2 jogos, por exemplo, o Equador só precisaria de um empate, Uruguai, Brasil e Paraguai uma vitória, e a Colômbia precisaria de uma vitória e um empate para conseguir se classificar. E tudo vai depender dos resultados, principalmente Venezuela e Bolívia, que inclusive se enfrentam no dia seguinte do qual eu estou gravando esse vídeo, e já pode ajudar a definir muito como que a gente vai ter os classificados da Comebol para a Copa do Mundo e também, possivelmente, para a repescagem. Uma vitória da Venezuela sobre a Bolívia pode definir praticamente a vaga da Venezuela na repescagem intercontinental. Na Oceania, não tem muito o que comentar. Nova Zelândia já venceu as eliminatórias e já está na Copa do Mundo, enquanto a Nova Caledônia terminou em 2º lugar e, por conta disso, vai jogar a repescagem internacional. E, por fim, a UEFA, que não tem muito o que comentar no momento. Porque, querendo ou não, as eliminatórias da UEFA ainda não começaram na prática, muito por conta da Liga das Nações que tá rolando. Alguns grupos já começaram a ter seus jogos, principalmente de seleções que não tinham a agenda comprometida por conta da Liga das Nações, inclusive a Inglaterra, porque estava na 2ª divisão da Liga das Nações. Então aqui metade dos grupos ainda nem começaram a jogar, então eu só vou passar por cima grupo a grupo para vocês verem como tá a situação, mas eu não vou comentar muito porque, querendo ou não aconteceu muita coisa ainda. Mas basicamente as eliminatórias da UEFA pega todas as seleções e divide em vários grupos de 4 ou 5 seleções, com o vencedor indo direto para a Copa do Mundo e os segundos colocados indo para uma segunda fase disputar as vagas restantes da Europa. No grupo A a gente tem Alemanha, Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo, com a Alemanha sendo os claros favoritos para passar nesse grupo e Eslováquia para ficar em 2º lugar. O grupo B a gente tem aqui uma abertura para alguma seleção diferente, com Suíça, Suécia, Eslovênia e Kosovo. Suíça vem como a favorita para esse grupo, mas já faz um tempo que a seleção está oscilando nos resultados, então Suécia e Eslovênia podem ali surpreender e pegar essa vaga. Também abre uma oportunidade para uma zebra ali com Dinamarca, Grécia, Escócia e Bielorrússia, principalmente com a Grécia, que é uma seleção que vem surpreendendo bastante recentemente, principalmente porque eles têm ótimos jogadores espalhados pela Europa, como o Pavlidis, que joga hoje no Benfica, o Tzolis, que joga no Brugge, você tem o próprio Tsimikas, do Liverpool, o Mavropanos, do West Ham, o Vlachodimos, que joga no Newcastle United, então você tem bons jogadores na seleção da Grécia que podem surpreender. Só que a Dinamarca costuma ser monstro nas eliminatórias e muito fraco na Copa do Mundo, mas aqui é eliminatórias, então é bem capaz deles liderarem o grupo. O grupo D vem com França, Ucrânia, Islândia e Azerbaijão. A França muito provavelmente vai passar o carro nesse grupo. Grupo E, Espanha, Turquia, Geórgia e Bulgária. A mesma coisa, a Espanha deve passar o carro nesse grupo, mas a gente vai ter uma briga muito interessante pela segunda posição entre Turquia e Geórgia, que tem seleções bem interessantes,
E na Eurocopa a gente viu o jogo entre os dois, foi um dos melhores jogos da Euro, então pode ter uma briga muito interessante entre as duas seleções pela vaga na segunda fase. O grupo F tem Portugal, Hungria, Irlanda e Armênia, outro grupo que também não apresenta muita dificuldade. O grupo G vem com Polônia, Finlândia, Lituânia, Holanda e Malta. A Holanda ainda não estreou, mas é a grande favorita para passar nesse grupo também, com Polônia e Finlândia brigando ali pela segunda posição. No grupo H, Bósnia, Romênia, Chipre, Áustria e San Marino. A Áustria vem como a favorita para esse grupo, ainda não jogou, só que é um cabeça de chave propenso a tropeços, então não se surpreendam se uma Bósnia, se uma Romênia conseguir surpreender e pegar essa vaga. O grupo I tem Noruega, Estônia, Israel, Itália e Moldávia, que é um grupo que eu ainda acredito que não é definido para a Itália. É a grande favorita, mas a Noruega não é uma seleção para se descartar. Não é uma seleção composta só por Haaland e Odegaard. Você tem outros jogadores, como o Berge, que joga no Fulham, você tem o Larsen, do Wolverhampton. No próprio Manchester City, você tem o Oscar Bob, companheiro do Haaland. Você tem o Antônio Nussá, que joga no Leipzig. Você tem o Christopher Ayer, que joga no Brentford. O Julian Ryerson, que joga no Dortmund. Você tem bons jogadores nessa seleção. Não é uma seleção para se descartar. E eu não duvidaria, considerando quão inconsistente a Itália vencendo nesses últimos anos, a Noruega surpreender e liderar esse grupo. No grupo J, Macedônia do Norte, Gales, Cazaquistão, Bélgica e Liechtenstein. Bélgica deu sorte, porque apesar de estar inconsistente, pegaram um grupo muito mais fácil que a Itália, na minha opinião, e eu acredito que passam em primeiro lugar. No grupo K, a Itália já começou seus jogos, diferente da Sérvia, que estava ocupada por conta da Liga das Nações, mas a Inglaterra vem como a grande favorita e muito tranquilamente deve passar nesse grupo, considerando a diferença de qualidade do seu elenco para o resto, com a Sérvia podendo ali terminar na segunda colocação, mesmo que eu ainda torça muito para a Albânia pelo Silvinho e principalmente pelo Silvinho, eu não vou mentir, esse é o motivo. E o grupo L tem República Tcheca, Montenegro, Croácia, Ilhas Faroé e Gibraltar, com a Croácia sendo a cabeça de chave, mas a República Tcheca também não é uma seleção para se descartar. Tem bons jogadores lá dentro, os já medalhões, né, Tomáš Souček e Vladimir Koufal, que jogam no West Ham, lá na Premier League. Você tem o Krejci, que joga no Girona. Você tem o Patrick Schick, que foi membro do Super Bayer Leverkusen. Então não é um time para você descartar, esse time da República Tcheca, mas a Croácia ainda assim é a favorita para passar nesse grupo. Mas aí tá, esse é o estado das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Eu quero saber a sua opinião, o que você concorda, o que você discorda do que eu disse aqui. É sempre importante saber o que vocês têm a dizer para continuar melhorando aqui os vídeos. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses conteúdos para vocês. E a gente vai ter alguns conteúdos especiais por conta da Copa do Mundo de Clubes. Então fique esperto, se inscreve no canal e fica de olho na aba de comunidade, que eu vou pedir a opinião de vocês para alguns conteúdos que a gente for fazendo pensando na Copa do Mundo de Clubes. Então não esquece de se inscrever para você não deixar de participar deles. Eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.